Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por mais de 50 anos, uma única pergunta dominou a mente de quem investe na Berkshire Hathaway. E quando Warren Buffett não estiver mais aqui? Com a recente perda de seu braço direito, Charlie Munger, e com Buffett anunciando sua aposentadoria, essa pergunta deixou de ser um exercício teórico para se tornar a questão central para o futuro de um dos maiores conglomerados do mundo. A Berkshire Hathaway é muito mais do que uma carteira de ações, embora suas gigantescas participações em empresas como Apple, American Express e Coca-Cola chamem muita atenção. Na verdade, ela é um colosso com mais de 75 empresas, de ferrovias a seguradoras, passando por energia e varejo. Mas, historicamente, a magia sempre esteve na genialidade de um homem para alocar capital. Então, o que acontece quando o maestro deixa o palco? A orquestra continuará tocando com a mesma harmonia? Ou o som irá desafinar? Vamos mergulhar na Berkshire Hathaway do futuro. Vamos analisar a principal dor de cabeça da empresa, uma montanha de caixa que não para de crescer. Vamos dissecar a força de seus negócios operacionais, que formam a espinha dorsal do império. E o mais importante, vamos explorar como a estratégia de investimentos pode mudar sob a nova liderança e quais são os verdadeiros riscos e oportunidades nesta transição histórica. Fique comigo até o final, porque esta análise é crucial para quem é ou pensa em ser acionista da BRK. Vamos começar. O dilema do caixa de 320 bilhões de dólares. Para entender o principal desafio da Berkshire hoje e no futuro, precisamos falar de dinheiro. Muito dinheiro. No final de 2024, a empresa tinha em seu balanço a impressionante quantia de 321 bilhões de dólares em caixa e equivalentes. Depois de separar o que é necessário para as operações, sobram cerca de 280 bilhões de dólares. É uma reserva de guerra que faria qualquer país sentir inveja. Paradoxalmente, essa fortaleza financeira se tornou uma dor de cabeça. O próprio Buffett admitiu a dificuldade crescente em encontrar grandes negócios a preços razoáveis. A Berkshire ficou tão grande que uma aquisição de 1 ou 2 bilhões de dólares mal move o ponteiro. Ela precisa de elefantes, e há poucos elefantes disponíveis no mercado a preços que façam sentido para a disciplina de valor da empresa. O histórico recente mostra isso. A empresa tem lutado para investir esse excesso de caixa em projetos que superem seu custo de capital. Grandes apostas, como a fusão Kraft Heinz e a aquisição da Precision Castparts, não entregaram os resultados esperados. O resultado? O dinheiro se acumula, rendendo pouco, especialmente em ambientes de juros baixos, e o retorno sobre o patrimônio da Berkshire, embora ainda sólido, ficou abaixo do S&P 500 na última década. A grande questão pós-Buffett será: o que fazer com essa montanha de dinheiro? A nova gestão, liderada por Greg Abel, terá a mesma paciência de Buffett? Ou veremos uma mudança de postura? Talvez uma maior agressividade em recompras de ações, ou quem sabe, algo que Buffett sempre evitou: o pagamento de dividendos. Este é sem dúvida o principal desafio e a maior oportunidade para a Berkshire do futuro. O fosso econômico, a soma das partes. Se a alocação de capital genial era a alma da Berkshire, seus negócios operacionais são o corpo, um corpo robusto e resiliente. É crucial entender que a Berkshire não é só o portfólio de ações. É um conglomerado de empresas com fortes vantagens competitivas, o que chamamos de fosso econômico. Vamos dividir em 3 grandes blocos. Primeiro, o coração do império, os seguros. Empresas como Geico, a resseguradora BHRG e a BHPG são a joia da coroa. Elas geram o famoso float, que é o dinheiro dos prêmios que a Berkshire recebe antecipadamente e pode investir para seu próprio benefício antes de pagar os sinistros. Historicamente, graças a uma disciplina de subscrição fantástica, esse float teve um custo zero ou até negativo.
No entanto, o setor de seguros é brutalmente competitivo. É uma commodity, mas a Berkshire se diferencia. A Geico tem uma enorme vantagem de custo com seu modelo de venda direta. E o braço de resseguro, a BHRG, tem um balanço tão sólido que pode assumir riscos gigantescos, como catástrofes naturais, que poucos concorrentes aguentam, permitindo que ela praticamente defina seus próprios preços. Essas operações são projetadas para gerar quase metade do lucro da empresa nos próximos anos. O segundo bloco são os gigantes da infraestrutura, a ferrovia BNSF e a Berkshire Hathaway Energy, BHE. Comprar uma ferrovia foi um movimento de mestre de Buffett. Por quê? Porque é um negócio com barreiras de entrada colossais. Ninguém vai construir uma nova malha ferroviária para competir. A BNSF opera em um duopólio na maior parte de seus mercados, o que lhe confere um poder de precificação enorme. É um verdadeiro pedágio da economia americana. A BHE, por sua vez, é um conjunto de concessionárias de energia reguladas. Embora os retornos sejam limitados pelos reguladores, são extremamente estáveis e previsíveis. Além disso, por não precisar pagar dividendos para a controladora, a BHE pôde reinvestir bilhões em energias renováveis, muito mais do que suas concorrentes. Por fim, temos o terceiro bloco, um saco de gatos de mais de 50 empresas de manufatura, serviços e varejo. Aqui encontramos de tudo: Clayton Homes, casas pré-fabricadas; Lubrizol, químicos; Duracell, pilhas. A lógica de Buffett sempre foi adquirir empresas com um poder de lucro consistente e gestão sólida. Embora seja um segmento opaco, acredita-se que a maioria dessas empresas possui vantagens competitivas estreitas que continuarão a gerar caixa de forma consistente por muitos anos, com ou sem Buffett. A nova gestão. Mudanças na alocação de capital. Ok, os negócios são fortes. Mas quem vai tomar as grandes decisões de investimento? O sucessor escolhido é Greg Abel. Ele não é um clone de Warren Buffett. Abel vem do lado operacional, tendo construído o império da Berkshire Hathaway Energy. Ele é conhecido por ser um gestor focado em eficiência e operações. Então, o que podemos esperar? A análise sugere algumas mudanças importantes. Primeiro, é improvável que Abel tenha a mesma aura de Buffett para conseguir acordos únicos e vantajosos, como os que Buffett fez durante a crise de 2008. O efeito Buffett, que abria portas e conseguia termos preferenciais, pode diminuir. Segundo, a empresa pode se tornar mais aberta à engenharia financeira. A nova gestão pode focar mais em otimizar as operações existentes e destravar valor que talvez estivesse adormecido sob a filosofia mais hands-off de Buffett. Isso pode significar mais sinergias entre as empresas do grupo. Terceiro, e talvez o mais importante para os acionistas, o retorno de capital. Enquanto Buffett estiver no comando, dividendos são quase impensáveis. Mas após a transição, a pressão para distribuir parte do caixa gigantesco será enorme. Um dividendo trimestral modesto seria uma mudança sísmica na cultura da Berkshire e poderia atrair um novo perfil de investidor. Além dos dividendos, podemos esperar uma aceleração nas recompras de ações. Nos últimos anos, a Berkshire já recomprou cerca de 78 bilhões de dólares em ações, mas de forma irregular. Com as ações sendo negociadas a um preço que a nova gestão considere atrativo, as recompras podem se tornar uma ferramenta muito mais agressiva e previsível para usar o caixa e aumentar o valor por ação. Riscos e incertezas da transição. Nenhuma análise estaria completa sem falar dos riscos. E o principal, claro, é o risco da pessoa-chave. A saída de Buffett é um evento que o mercado monitora há décadas. A genialidade dele em avaliar negócios e a psicologia do mercado não é algo que se ensina em um manual. Haverá uma perda inegável de talento no topo. Outro risco é a cultura descentralizada. Buffett confiava plenamente nos gestores de suas subsidiárias, dando-lhes autonomia total.
Manter essa cultura de confiança e meritocracia sem a figura patriarcal de Buffett será um desafio. A burocracia corporativa pode começar a se infiltrar. Além disso, a governança corporativa da Berkshire sempre foi um ponto de crítica. O conselho de administração, a estrutura de votação desigual entre as ações classe A e B e a falta de transparência em algumas áreas são pontos que investidores modernos, especialmente os focados em ESG, não gostam. A nova gestão pode enfrentar mais pressão para se modernizar nesse aspecto. Finalmente, há o risco de que, mesmo com todas as mudanças, o problema do tamanho continue. A lei dos grandes números é implacável. Gerar retornos extraordinários sobre um capital de quase $1 trilhão é exponencialmente mais difícil do que era há 30 anos. A Berkshire pode se tornar uma empresa sólida e estável, mas com retornos mais próximos à média do mercado. Conclusão e tese de investimento. Então, vamos amarrar tudo isso. O que esperar da Berkshire Hathaway sem Warren Buffett? De um lado, temos um corpo empresarial extremamente forte, um conjunto de negócios de alta qualidade, com fossos econômicos duradouros que continuarão a gerar rios de caixa por décadas, um balanço patrimonial que é uma verdadeira fortaleza, permitindo que a empresa navegue por qualquer crise com tranquilidade. Essa base sólida não vai desaparecer com Buffett. Do outro lado, temos a incerteza sobre a alma da empresa, a alocação de capital. A genialidade de Buffett para gerar retornos adicionais com o caixa provavelmente será perdida. O desafio de investir uma quantia colossal de dinheiro de forma rentável se tornará ainda maior. A tese de investimento na Berkshire pós-Buffett muda. Deixa de ser uma aposta em um gênio dos investimentos para se tornar uma aposta em um conglomerado de alta qualidade, extremamente bem capitalizado e com potencial para destravar valor, através de uma nova abordagem de retorno de capital aos acionistas, como dividendos e recompras mais agressivas. A empresa provavelmente se tornará menos excepcional e talvez um pouco mais previsível. Para alguns, isso pode ser o fim da magia. Para outros, pode ser o início de uma nova fase, mais madura e focada em eficiência e retorno direto ao acionista. O elefante de Omaha vai continuar dançando, mas talvez com um ritmo diferente. E você? Como enxerga o futuro da Berkshire? Acredita que Greg Abel e a nova equipe conseguirão manter o legado? Ou acha que os melhores dias da empresa ficaram para trás? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater este caso fascinante. Se esta análise te ajudou a entender melhor os caminhos da Berkshire, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a levar nosso conteúdo a mais investidores. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas análises. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e bons investimentos.